gente continua repercutindo a volta do vereador Bigodini à Câmara Municipal, agora aqui no estúdio. Está conosco o advogado e administrador público, Matheus Delbon. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao SP Record. É um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando das questões administrativa, política, institucional, né? Tudo ali na Câmara Municipal. Está tudo certo, então? O vereador pagou o que ele devia nesses 3 setores e está aí de volta? Do ponto de vista jurídico, com relação à Câmara, sim. Vamos lembrar que ele foi condenado a uma suspensão de 180 dias, que é a punição máxima intermediária existente no regimento da Câmara. Acima disso, só a cassação. Então, talvez possa existir um questionamento se essa pena é justa ou injusta, mas a Câmara puniu no limite da pena intermediária, já que ela entendeu que não há motivos para uma cassação, porque a cassação também é uma medida extremamente drástica, né? E que também você perderia a dosimetria disso. Se você aplica uma cassação a um caso um pouco mais simples, um caso mais complexo envolvendo corrupção, você não teria pena superior para aplicar. Então, talvez seja o ponto de vista da gente pensar em outras penas intermediárias, mas hoje, nesse momento, ele levou a maior pena intermediária possível, que é a suspensão por 6 meses. Essa pode ser considerada uma punição branda? A Câmara usou artifícios do regimento interno para tomar essa decisão do afastamento por 180 dias sem salário para o vereador? Como a gente falou, não é uma punição branda, não. É a pena máxima intermediária prevista. Agora, a gente não pode aplicar uma pena sem previsão anterior. Então, o regimento era o que tinha para ser aplicado nesse caso. Acima disso, seria a cassação. Mas a gente sabe que esses julgamentos internos de Câmara, a dosimetria sempre é algo complexo, né? Você não tem muitos elementos para dar gradação de pena para que haja uma percepção popular de que a pena adequada foi aplicada. Bom, vamos falar agora de uma outra situação, né? Essa situação do vereador na Câmara Municipal, mas agora ele tem a situação criminal, né? Que ainda está em processo aí de investigação. Se a gente for avaliar, né, que o processo é demorado, né, tem denúncia, aí tem que a denúncia ser aceita, tem defesa, tem condenação em diferentes graus. Se a gente pegar todos esses trâmites, né, e pensando numa possível condenação na esfera criminal do vereador, se isso acontecer até o final do mandato, a gente tem mais 2 anos de mandato, ele pode perder o cargo? Em tese, ele até pode, porque a condenação criminal seria um fato novo, diferente. Ele não pode ser mais julgado internamente por esses fatos já apurados. Tá. Mas a condenação criminal, e no processo criminal, como a produção de prova é muito mais ampla do que numa comissão processante da Câmara, podem surgir fatos novos que podem ensejar. Agora, eu não acredito que o processo criminal vá se encerrar antes do mandato. Porque a gente sabe, porque ele tem um tempo até necessário para a produção de provas. A gente fala muito da justiça é morosa, mas ela tem que ter uma certa morosidade para que haja tempo da defesa fazer o seu papel, da acusação, produzir as provas necessárias, ouvir testemunhas, e cabe grau de recurso, né? Então, assim, normalmente esse processo vai levar mais de 2 anos. Só complementando até, Olívia, só num caso, então, caso ele seja reeleito, digamos assim, esse processo for andando num possível segundo mandato, aí poderia acabar atingindo ele até para deixar o cargo, ou caso contrário, se ele não é reeleito, isso pode até causar impedimentos para que ele possa tentar um novo cargo? Pode, porque ele pode incorrer na lei do ficha limpa. Tá. Né? Se ele for condenado pelo grau colegiado, vamos lembrar que o ficha limpa basta ele ser condenado em primeira instância, ratificado pelo Tribunal de Segunda Instância. Ele ainda pode recorrer ao Supremo, ao STJ, ou tentar algumas medidas em Brasília, mas que adiaria uma eventual pena criminal imputada, mas ele já estaria incidindo na lei do ficha limpa e ficando inelegível. Bom, a audiência de instrução e o julgamento, né, do parlamentar foi marcada para o dia 29 de junho, na primeira vara criminal aqui de Ribeirão Preto. Nesse caso, o Conselho de Ética aí da Câmara não deveria ter aumentado essa suspensão, que agora foi de 180 dias, para pelo menos até esses primeiros encaminhamentos? São esferas distintas, né? E na verdade, a Comissão de Ética aplicou a pena máxima que o regimento permitia. Então, o regimento não tinha previsão dessa espera, e também você não poderia condicionar a decisão de um órgão a outro poder. Você estaria interferindo na separação dos poderes aí. E aí pode ter manobras ou do judiciário
dentro do judiciário para estender o processo ou eventualmente encurtar, o que tornaria aí um pouco conflituosa essa relação entre os dois poderes. Doutor, bom, se a gente pensar que foi aplicada aí uma punição até dura, como a gente disse no início aqui, se a gente for avaliar que a partir de agora isso pode abrir um precedente, se acontecer com algum vereador, vão ter que tratar da mesma maneira? O direito brasileiro, diferente do direito americano, que tem a questão do precedente, aí tem que ir seguindo, ele não tem essa regra assim, de forma terminativa. Mas sim, você cria um precedente que vai ser invocado por qualquer outro parlamentar que incorrer em problemas similares, né? Você já cria um parâmetro de dosimetria de pena, até para evitar, para justificar, olha, essa cassação, porque se a gente for comparar o caso do Bigonini com outros municípios, a gente já viu um vereador perder o cargo por muito menos e vereador com muito mais, com crime muito mais pesado, ter, por exemplo, uma suspensão de 30 dias ou só uma advertência. Então, como a gente falou, não existe uma dosimetria oficial para esse tipo de pena, a Câmara vai sim criando um repositório de dosimetria, mas isso não é vinculativo, né? Daqui a 10 anos, se isso acontecer de novo, vai poder ter um julgamento totalmente diferente. Perfeito. Bom, e para a gente encerrar, o vereador muito conhecido nas redes sociais, inclusive essa exposição o ajudou, né, a vencer aí as eleições, a conseguir uma cadeira aí na Câmara. A opinião pública faz diferença nesse caso? Eu acho que nesse caso a opinião pública é a parte mais importante e é a que pode imputar a maior pena, que é nas próximas eleições, não reelegê-lo, ou até muitas vezes pressionar ele psicologicamente a sair da vida pública e não concorrer a novas eleições. Ele é um fenômeno justamente dessa excessiva exposição para se eleger e está pagando o preço de ter essa mesma moeda contra si, de ter um debate muito grande, por um fato que assim é relevante, mas não é algo assim tão importante. A gente já viu parlamentares terem condutas até piores e isso não ter tanta repercussão. Perfeito. Matheus, muito obrigado pela presença aqui no SP Record e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pasquim Olive, boa noite. Até a próxima. Obrigado.